Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, a gente veio aqui para falar no terceiro episódio sobre cases de cervejarias de sucesso, que apesar de todas as crises e intempéries, seguem sua caminhada com sucesso, com seu público e com seu nicho fortalecido. Hoje contamos com a presença do nerd cervejeiro Gustavo Simone, dono e cervejeiro da mineiríssima Koala Sambril. Mas antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente quer muito passar um recado importantíssimo. O Clube da Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Coisa Arada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site coisalinda.virtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo, que quem é mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar na descrição do episódio o site e também no nosso blog para você poder acessar a lojinha e comprar o seu plano. Agora sim, Koala, dá um alô pra galera reconhecer a sua voz. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo, mais conhecido como Koala, da cervejaria KSB, Koala Sambril, aqui de Minas. E é isso aí, sejam bem-vindos ao nosso episódio. Bem-vindo, tudo bom, Gustavo? Eu sou o Leandro, mas hoje essa referência vai passar muito longe de muita gente, cara. Tem que ter filhos e numa determinada faixa etária. Mas hoje vocês podem me chamar do Non-Non. Non-Non. Você sabe o que é isso, Lud? Non-Non. É um koalinha? É um koala do desenho Urso Sem Curso, que eu assistia com meu caçula. Ó, esse eu nem conheço. Que pariu, eu falo que eu colei. Eu botei Non-Non e apareceu um koalinha. Eu falei, maldito. E era um koala influencer, cara. Ele tinha um canal de YouTube. É isso mesmo, muito louco o desenho. Quando? Mas já tinha YouTube, então não é tão antigo. Já tinha, mas é com o meu caçula. Você tem que ter filhos de 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Ah, tá. Pra reconhecer essa referência e assistir Cartoon Network. Tá certo. Perfeito. A gente bate esse papinho aqui bebendo alguma coisa, mesmo que seja nesse horário da gravação hoje, que é um horário especial. Me fala aí, Koala, o que você vai beber hoje? Hoje eu vou beber uma água com gás. É Ayla, local lá do Jardim Canadá. É uma água legal, ela é reconstruída de sais minerais, ela é uma água bem alcalina, vizinha nossa lá. Oh, que legal isso. Muito maneiro. Sim, bem legal. Ela é uma água que tem um pH acima de 8 e reconstrução de sais minerais. Tem bebido dela bem boa. Interessante. Muito bom. E você, Lud? Eu tô aqui de água, gente. A gente tá gravando, como o Leandro disse, num horário especialíssimo, para conciliar os horários de todos nós. Então, mesmo se eu não tivesse no meu período sem beber, essa hora seria água ou café. Mas enfim. E você, Non, koalita, influenciador, tá bebendo o quê? Cara, eu vou beber água, nem café eu vou, sabe por quê? Eu tô com aquela tosse, que a gente já conversou tanto sobre ela, Lud, aquela tossezinha do refluxo. A tossezinha de quem andou pisando a jaca. Opa. Aí eu falei, cara, nem café eu vou beber. Então eu já tô há 2 dias sem café, mordendo o cotovelo legal, tô nervoso. Mas vamos que vamos. Isso aí. Sem café é difícil, é mais difícil que sem cerveja. Porra, é foda, cara. Sem café, pô, cara, sem café. É, sem café é difícil. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim,
Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, vamos lá, parar de enrolar, né, Luz? E começar aqui o papo focado no caso Koala. Vamos lá, Koala, a gente está falando aqui de 12 anos de existência dessa cervejaria. Vamos falar qual era o propósito da Koala quando a sua criação? Conta pra gente. E se, ao longo desse tempo de existência, teve um reposicionamento e redirecionamento de rota? Se sim, qual? Bom, a Koala nasceu de um momento de mudança profissional na minha vida. Eu já fazia cerveja há muito tempo em casa, para os meus amigos, e sempre houve assim a vontade deles de comprar a cerveja e eu, não, vamos fazer cerveja aqui só para a gente beber mesmo, divertir, final de semana. Então ela nasceu desse jeito, com esse propósito, mas eu tenho no meu histórico familiar, meu bisavô ele tinha uma das primeiras indústrias de cerveja, ele abriu em Belo Horizonte, e na época ele ia abrir em São Paulo, mas a cidade de Belo Horizonte ofereceu para ele um benefício muito grande. Então ela cedeu o terreno e ela dava energia elétrica para ele. Então ele acabou estabelecendo as suas indústrias aqui. Então assim, eu já tinha isso no meu histórico e nesse momento de mudança, fazendo uma pesquisa na internet, eu acabei me deparando com... Era uma coisa que a família já falava, mas eu nunca tinha visto. Me deparei com a imagem dessa indústria dele, assim, foi um impacto forte. Então acabou sendo assim um empurrãozinho assim, para essa decisão. Mas aí a Koala nasceu sempre com essa questão de experimentalismo, extremismo. No início, o extremismo era mais forte. Talvez essa parte do extremismo tenha sido a parte que tenha mudado um pouco. Ela existe ainda, mas não só ela. Mas a parte do experimentalismo e principalmente essa parte da experiência, de criar uma experiência singular, sempre foi o nosso propósito, sempre teve com a gente desde o início. Então, assim, eu não enxergo a Koala teve uma mudança de posicionamento, nem uma mudança, assim, no seu conceito. Teve, sim, um amadurecimento, né, normal, mas eu acho que o ponto pivô dessa história sempre foi a gente criar experiências singulares, né? Então, no início, como a gente estava muito próximo da escola americana, eram os materiais que a gente conseguia encontrar para poder ler e aprender sobre o processo, e eu também, o lugar que eu conseguia viajar mais próximo para poder aprender e viver e ter contato com essa cultura que no Brasil era muito jovem, ela já existia, mas assim, de uma maneira muito embrionária ainda, né? Nos Estados Unidos isso já estava assim, pegando fogo, já estava até saindo do pico, na verdade, né? Mas aí, então, eu tive muito contato, eu sempre fui muito para os Estados Unidos, pela facilidade, da proximidade de preço também, como viagem, né? Então, a escola americana foi minha primeira influência. E a escola americana, ela tem essa pegada de extremismo. Então, o extremismo sempre começou junto com a gente ali. Mas ela também tem essa pegada da experiência, de criar o storytelling, de não colocar só um produto, colocar uma experiência na mesa do consumidor. E ela tem uma outra vantagem muito legal, é que a escola americana ela gosta de trabalhar todas as vertentes. Então os caras vão lá, eles pegam a IPA inglesa, eles criam a IPA deles, e aí eles vão fazendo, aí a pouco eles começam a trabalhar a escola belga, barril, e aí a escola alemã, lager e tudo mais. Eles têm sim um toque deles na cerveja que eles estão produzindo, então assim, eles costumam dar uma certa acentuada, assim, né? Não é tão sutil, porque a pegada da americana é mais extremista mesmo. Então, com isso também, eu comecei a ter contato com outras escolas de cerveja, naturalmente, né? Então, assim, eu não enxergo a Koala respondendo como ela tendo tido um reposicionamento, e sim, houve uma atenção para a gente sempre manter esse foco na experiência singular, né? Trazendo algo novo, não necessariamente o novo de moderno. Depois, num certo momento, a gente começou a trabalhar muitas coisas históricas assim, da cerveja, e tem sido uma fonte de novas experiências, assim, sim, muito legal, porque a gente consegue ali reconstruir um momento, um lugar, e é uma experiência legal, porque você vê que quando a pessoa está bebendo, por exemplo, a gente tem uma cerveja que eu acho incrível, fantástica, uma das nossas mais legais, que se chama Aggersborg, é colaborativa com o Daniel,
ele tem uma marca, a Smedgard, mas ele não vende cerveja, ele faz só colaborativas com outras fábricas, e ele é um historiador, e ele é aficionado com cerveja, miodes, como ele chama, que são os fermentados de mel, e ele tem essa pegada histórica muito legal, que acabou aguçando essa sementinha que estava dentro da gente. E a gente fez essa colaborativa, que ela é uma reconstrução de uma Dansk Lagerøl, que é uma cerveja escura da Dinamarca de 1890, mais ou menos. Então a gente pega, reconstrói a água, o perfil de sais minerais, os maltes como eles eram. A gente já gosta de trabalhar lúpulo em flor, então a gente pega o lúpulo em flor que a gente tem, que é um produto, é um insumo assim meio que, eu posso até dizer que é meio exclusivo, porque a gente faz um trabalho imenso para poder importar esse insumo e ninguém tem essa paciência, mas aí a gente faz o envelhecimento para simulando como que esse lúpulo viajaria ali naquela época e tal. Então você está bebendo aquilo ali, você está se teletransportando para aquele lugar, para aquele momento. Então, assim, para mim, sem sombra de dúvidas, o ponto pivô da Koala é gerar experiências singulares. Porra, perfeito. Muito legal. Curiosidade, Márcio, você trabalhava com o que antes? Você falou que começou como uma movimentação de carreira. Antes da cervejaria, eu era músico e engenheiro de áudio, especializado em gravações analógicas, né? Cara, que maneiro. Um estúdio de gravação analógica, de fita analógica. A gente ainda tem, tá parado, mas a gente ainda tem. Uhum. Mas era isso, meu sonho sempre foi gravar discos. Muito maneiro. Analógicos, com som de verdade. Ó, que legal. Cara, muito maneiro. Saiu do padrão TI, né? Eu já ia falar, pô, tá dentro do padrão TI? Será? Não, o cara era músico. Maneiro, maneiro. Legal, legal demais. Mas tem muita similaridade, na verdade, né? Essa coisa de processo, de sistema, de detalhes, assim, esses ajustes finos que a gente faz, essas coisas é muito similar, assim, essas sistêmicas, assim, apesar de ser um outro campo, né? Sim. A similaridade de topologias, assim, de trabalho, do que você constrói, é muito similar. Que maneiro. Legal. Bom, você trouxe um gancho perfeito para falar de qual era o propósito da Koala, que é trabalhar com uma experiência única para quem está consumindo a cerveja. E aí ela puxa a nossa segunda pergunta, que é vocês serem conhecidos por produzirem justamente essas cervejas que o mercado cervejeiro chama de high-end, né? Uhum. Que atende quase que especificamente ou diretamente o público beer geek. Esse público ainda é quem sustenta as vendas da Koala? Tô presumindo que em algum momento foi. Pode ser que não sei. Você vai falar, não, nada a ver. Fala mais sobre essa construção da comunidade de consumidores, porque, assim, eu tô prestando atenção no mercado cervejeiro brasileiro, sei lá, com força, desde 2017, 2016. E aí, com Surra de Lúpulo, há 4 anos e meio. Então, tipo assim, muito prestando atenção. A Koala, assim como qualquer cervejaria, passou pela pandemia, fez milhão de coisas, mas assim, vocês estão de pé, a gente não fica ouvindo um negócio do tipo, o Koala tá tremendo ali, tá acontecendo a colar, sabe essa coisa do tipo, me conta como é que é essa mágica? Não, na verdade, sim, é muito difícil uma indústria alimentícia no Brasil, sim, assim, ainda bem que a gente tem essa essência de marca, esse propósito, essa coisa, experiência muito forte, e eu acho que isso que ajudou a gente desde o início, em todos esses momentos. Nós já tivemos diversas crises, assim, até bem antes de pandemia, que às vezes passaram desapercebidas para o mundo comum, mas para quem está ali atrás de uma indústria alimentícia no Brasil, vou mencionar uma aqui que você vai lembrar, e que na época para a gente foi uma coisa assim, foi um impacto, claro que foi curto, a greve dos caminhoneiros. Para a gente isso foi assim, um momento de dificuldade, a gente ficou 1 mês ali sem conseguir entregar produto para o Brasil inteiro. Meu bisavô falava para o meu avô, que falava comigo, que é o seguinte, a indústria é isso, assim, são momentos de muita dificuldade, depois momentos de mais tranquilidade, mas os momentos de dificuldade voltarão e os de tranquilidade também, então se acostuma com esses altos e baixos aí, porque vai ser assim. E assim, então nós já tivemos diversos momentos. A pandemia em si, assim, foi até muito interessante, porque eu lembro direitinho quando eu vi no noticiário, nas manchetes ali na internet, eu falei, cara, esse negócio vai dar uma complicada. E liguei pro programador, falei assim, cara, aquele e-commerce que a gente montou lá quando a gente montou o site, mas está desativado até hoje, liga ele. Liga ele, porque isso aí vai longe. E ele começou a trabalhar nisso,
Eu lembro que o lockdown pra gente veio tipo numa segunda e a gente conseguiu ligar a nossa loja na terça ou quarta, talvez, só porque tinha começado com Isso já é fruto de velejar nesse mar, sabe? Então, assim, é difícil sim, nem sempre isso transparece, talvez até por causa dessa certeza de conceito, de ter esse posicionamento bem forte, pode trazer essa impressão de que não passa dificuldade, mas todo mundo que está tocando uma indústria alimentícia no Brasil passa sim muita dificuldade, mas é sempre importante justamente manter esse foco, manter essa essência, porque se você se perde nessa dificuldade, aí que a coisa complica, porque aí vem a dificuldade junto com essa confusão e aí você perde o fio da meada e aí eu acho que é o pior. Mas aí voltando à sua pergunta, você falou dos Beer Geeks. Os Beer Geeks, naturalmente, eles sempre acompanharam muito o trabalho da Koala, mas quando a gente olha a Koala aqui de perto, na nossa comunidade, a gente vê que essa imagem dos Beer Geeks, ela é uma coisa que talvez esteja mais relacionada ao mercado do Brasil inteiro distante, porque a gente entrega cerveja para praticamente todos os estados. Então, naturalmente, os Beer Geeks são as pessoas que eles querem consumir essas experiências diferentes, que têm essa sede, literalmente, de novas experiências, que estão dispostos a pagar não só o dinheiro, mas de pagar indo em lugares que oferecem isso como o seu momento de lazer e tudo mais. Então, naturalmente, houve essa união. Mas o nosso público ele não é exclusivamente Beer Geek. Até mesmo aqui no nosso bar aqui da fábrica, a gente tem bem menos Beer Geek do que Beer Geek. A gente tem muitas pessoas que moram nas proximidades, nos condomínios. A gente tem pessoas que não conheciam cervejas e passaram a conhecer frequentando lá e hoje são assim, eles não são Beer Geeks. Em casa eles não, talvez tenham esse costume de comprar muita coisa, de ter guardado, de ter adega, mas eles fazem questão de ir na Koala tomar cerveja justamente porque eles querem chegar lá e falar, mas o que tem de novo hoje? Qual que é a experiência de hoje aí que vocês estão propondo? Então, assim, na verdade o nosso público é quem busca essa experiência singular. Então, muitas das vezes, é natural que os Beer Geeks sejam essas pessoas, né, dispostas a comprar essa ideia, mas a gente não tem um foco específico nisso. E aí, respondendo a pergunta de quem paga a conta da Koala hoje é o consumidor direto, porque é a tributação menos, digamos assim, abusiva. Pesada. Que a gente tem no Brasil. Não, menos abusiva mesmo, não é pesada, não é abusiva. Então, assim, o consumo direto é aquele que a gente consegue ter uma equação mais próximo do que é justo, honesto, que se vê acontecendo por aí em outros lugares do mundo, né? E se não fosse essa venda direta, se não fosse essa experiência, Beer Geek, só por Beer Geek, existe muito aquela questão do fogo de palha, né? O hype, no inglês o termo passing fad, né? Que justamente já dá essa ideia de que passa, ele vem e passa. Então, eu acredito que, mais uma vez, essa questão da experiência é uma construção real, né, de conceito para o consumidor, orgânica, que é a que fica, que é a que persevera nesses altos e baixos aí desses mares aí. Legal, muito bom. E aí eu quero puxar, já que você também falou dessa coisa da galera chegar no bar e pedir essa experiência, né, que você trouxe. Eu queria entender um pouco assim, quando e qual foi o motivo para esse começo da guinada da Koala para a produção das lagers leves e bem executadas. E aí também, de novo, sobre pagar a conta, né? Assim, quem paga as coisas de verdade? A gente tá falando das lagers, das IPAs ou as high-end, né? Como é que fica esse balanço hoje de portfólio de vocês de produto? Quem hoje traz a melhor rentabilidade? Quem hoje traz o melhor resultado? Bom, na verdade, a gente já começou esse trabalho de lager já tem muito tempo, né? Mas o mercado vem se adaptando e ele vem ele vem buscando essas coisas, então talvez a percepção disso tenha aumentado muito nos últimos tempos, mas eu acho que é um reflexo, na verdade. A gente começou, acho que foi mais ou menos em 2017 a fazer esse trabalho. A primeira cerveja que a gente começou a trabalhar foi a Speed Kills, era uma lager alemã, e logo na sequência veio a Closer to the Truth, que é uma lager tcheca, e ela nasceu justamente dessa busca desse entendimento, mas assim, se a gente tem duas Pilsens, ou Pilsners, o Pilsner
que são próximas, assim, são uma montanha dividindo elas, uma floresta com uma montanha dividindo elas. Por que existe essa separação tão forte, assim, da escola alemã com a escola tcheca? Deixa eu ver aqui o que tem aí nesse buraco aí que traz de diferença. E a gente começou a entender essa questão da Lager tcheca. E nesse processo começou uma coisa muito interessante, porque eu comecei a lembrar de depoimentos que eu levei um historiador que está escrevendo um livro sobre a história da cerveja no Brasil para entrevistar meu avô, logo antes dele morrer. E ele falou, eu queria entrevistar seu avô. Eu falei, vamos, porque meu avô já tem 93 anos e tal. E a gente fez uma entrevista longa, ele já tinha várias dessas coisas comentado comigo, mas algumas, pelo fato das perguntas, foram cavucando ali a memória dele. E ele foi falando. E eu comecei nesse processo da escola tcheca a perceber que a nossa cerveja brasileira, ela era muito mais próxima da cerveja tcheca do que da alemã. E comecei a entender isso. E falar, pô, que interessante. E aí, pesquisando a história da cerveja tcheca, eu vi que, assim, na época, quando a Pilsen Urquell, ela se difundiu pelo mundo, ela foi uma febre, ela espalhou, assim, não existia isso no mundo, não existia Pilsen, ela espalhou de Plzeň, da cidade de Plzeň, para o mundo inteiro, igual uma bomba. Então, acho que foi natural que vários desses costumes, desses processos, dessas coisas tenham ido junto com elas, assim como os maltes tchecos, que eram maltes claros e também muito bem renomados na época. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a enxergar essa similaridade, comecei a me aproximar da cerveja tcheca muito, eu fazia muito, ainda faço muita cerveja alemã, mas comecei a me aproximar e em 2018 a gente trouxe aquelas torneiras de serviço tcheco, que tinha todo esse misticismo de como que faz o serviço, do que tem. E aí aquilo foi crescendo dentro da gente de uma forma, a gente foi especializando, e a partir daí a gente começou a gerar a experiência cervejeira tcheca, até que a gente esbarrou lá no consulado, lá em São Paulo, apresentando isso para o EAP, e eles falaram, não, nós temos que levar vocês para a República Tcheca, a gente fez uma imersão. Então, assim, foi um trabalho que ele foi crescendo organicamente, mas já tem muito tempo, e eu acho que ele tem se manifestado visualmente ou dessa forma justamente eu acho que já é o reflexo, eu acho que é o entendimento dos consumidores também, aquela coisa do ciclo, né, que vai no extremismo e tudo mais, depois volta para a origem. Eu acho que a gente está nesse momento e com isso as pessoas estão tendo mais olhos para enxergar essas coisas que a gente faz, sabe? Então tá dando essa percepção, mas... Bom, e aí tem até um caso legal que ele faz uma conexão com a pergunta anterior de quem que é o nosso cliente e essa coisa da lager, a percepção do high-end e tudo mais, que é, assim, eu tenho muitos clientes que eles não vêm da cerveja. Lá no bar da fábrica, tem muitos clientes que eles não vêm da cerveja. Igual eu disse, eles vêm da proximidade, muitos deles praticam esporte, pedalam e aí param lá depois do pedal e tal. Então, eles conhecem as coisas de cerveja através da gente. Hoje eles não abrem mão, eles gostam, eles vão lá toda semana, são os clientes mais fiéis, mas eles não são aqueles caras que ficam em casa comprando cerveja muito cara, botando na adega, eles vão lá na Koala, eles sabem que lá eles vão ter a experiência que eles querem, eles fazem questão, mas é isso aí. Então, eu não diria que eles são aficionados, mas eles não abrem mão da experiência hoje numa frequência semanal, por exemplo. E foi natural que eles começassem muito assim, vidrados com as IPAs, porque são cervejas mais diferentes do que eles estão acostumados, né? Então, IPA, isso aqui tem aroma muito forte, isso aqui é diferente, isso aqui é amargo. Então, aquilo ali para eles é um primeiro impacto, é uma primeira, como é que eu vou dizer, um diferencial muito grande no início. Então, quando a gente começou a colocar essas lagers mais frequentes, assim, ainda, o que é uma dificuldade, porque a gente tem um tempo de processo muito longo para elas, e aí a segunda dificuldade vem no preço, porque elas acabam custando mais caro do que as IPAs, se a gente for fazer um cálculo de tempo de processo, elas gastam menos insumo, mas elas são mais caras no final das contas. Elas ocupam vaga na fábrica, né? Exato. E é uma coisa que não é palpável, então se você explicar isso para quem não está atrás de uma equação industrial, às vezes é mais abstrato, né, do que você falar assim, uso muito lúpulo caro. É mais difícil você falar, mas ela fica 4 meses no tanque, ela está parando aquela vaga ali por 4 meses. E foi justamente o que aconteceu, que os clientes viam aquilo e esses clientes falavam assim, não, eu quero a IPA, não sei o que e tudo mais, inclusive tem um teor alcoólico mais elevado e não sei o que. E aí, lá no espaço, que foi uma das coisas que a gente sempre quis, que ter esse espaço, que é um showroom, que é um ponto de contato direto, onde eu estou sempre lá explicando, falando com as pessoas, esse contato direto com o consumidor, a gente vai passando
esse conceito, a gente vai passando essa história, aí a gente vai contando como é que era na época, e a pessoa vai, tipo, entrando naquela experiência, e a pessoa começa a beber e tudo mais. Hoje, esses caras, eles bebem muito mais lager do que eles bebem as IPAs. E aí eu brinco com eles, né? Eu chego assim, fulano, dou um tapinha nas costas, quem te viu, quem te vê, hein? Bebendo só lager. E eles ficam assim, pé da vida, porque fala, pô, e pior que ele tem razão, né? Então, os caras todos. Isso é muito legal. Então, assim, é uma junção da segunda pergunta de quem são os nossos consumidores, o perfil deles, com essa história aí da Lager. E legal que você sempre propondo uma experiência, você está sempre mudando, tocando, né, a vida das pessoas. Você está sempre causando algo de dentro para fora mesmo, seja um beer geek ou um atleta ou, né, um cara que mora perto ali, ou sei lá. Né? Acho que eu acredito muito nisso. Pô, é muito interessante isso. A gente já fez programa aqui falando sobre comunidade, mas mais comunidade, quando a gente conversou, falando sobre comunidade no marketing, que atrai, que na rede social engaja, etc. Agora, criar uma comunidade de consumidor fiel é outro passo, né? Você já jogou o cara, ele veio do topo do funil, ele passou no meio, ele tá no funil, ele desceu, ele quer ficar ali no fundo do funil, comprando, consumindo e experienciando. E aí você joga esse cara que tava consumindo IPA, joga ele no topo do funil de novo e fala assim, não, vem cá agora que eu vou te explicar como é que é Lager. Exatamente. E aí atrai ele novamente. Interessante, é bem interessante. E vão ter momentos assim que você vai sentir uma afastada do mercado, aí vem aquele momento do vinho, todo mundo pulou pro vinho de novo e não sei o quê. Mas aí eu acredito numa coisa muito forte, que é o seguinte, se você é real, é o mais próximo da verdade, né? Daí que vem o nome Closer to the Truth. Se você é real, fiel ao seu conceito, ao que você quer propor, não é só uma coisa de produto por produto, a sua chance de perseverar, né, e atravessar esses momentos é muito maior. Que isso é real, as pessoas sentem, querendo ou não, pode demorar um tempinho, aí vem uma marca, vem um hype, aí vem uma cervejaria, vem um hype, e no Brasil tem uma coisa muito assim, né, tipo, se tem um hype de uma coisa, tem que automaticamente ter um ataque às outras, né, que já estavam ali, então existe muito essa criação de rixa dos consumidores, né, nem das empresas. Então, assim, vai ter isso, e se você é real, é fiel, quem está fazendo um bom trabalho, quem realmente faz uma coisa próximo da verdade aí, tem mais chance, né? Não tem como a gente garantir nada, mas tem mais chance de conseguir continuar navegando aí. Com certeza. E aí tem uns 2 meses, mais ou menos, a gente estava falando sobre uma denominação da cerveja, se é artesanal, se é craft, se é independente, se é o que é o quê, porque a gente não tem essa denominação, né? A gente já chamou de um monte de coisa. E aí é claro que a gente não chegou no consenso, porque, enfim, a gente não tem solução para tudo, mas um assunto que conecta com a pergunta que eu vou fazer, que chegou lá, é um dilema que a maioria das cervejas que são pequenas, micro, nano cervejarias que elas sofrem, elas precisam necessariamente, em algum momento, para sobreviver ou para ganhar dinheiro, aumentar a escala. Porque se ela se mantém pequena, se você se mantém sendo a cerveja do Jardim Canadá, pura e simplesmente daquele tamanho, você em algum momento vai ser engolido. Então, assim, primeiro, vocês estão no Jardim Canadá, que é um polo cervejeiro em Minas, né? Com várias outras fábricas na região. Existe algum plano de expansão? Você já chegou nesse lugar do tipo assim, não, cara, eu preciso crescer, porque se eu não crescer, se eu não aumentar meu volume, eu não consigo fazer girar para compensar a inflação, para compensar etc. Esse dilema passa por vocês? Passa sim, já passou em diversos momentos. Isso é, na verdade, uma questão que existe não só para a cervejaria, não só no nosso nicho, mas é uma questão de administração mesmo, né? De empresas que diz que se você não está crescendo, você vai ser engolido, né? E isso é verdade. Isso é verdade. É muito difícil você se manter pequeno, segurar essa estabilidade aí. Em diversos momentos a gente já passou por isso, a gente teve já algumas expansões, algumas dessas vezes foram até bem positivas que a gente tenha passado, porque a gente efetuou uma certa expansão e hoje eu vejo o quanto necessário isso foi. A gente sempre teve essa questão de querer manter pequeno, querer manter a gente tendo o controle e o contato com o nosso produto bem, né, acirrado assim. Então, às vezes, isso vem meio que como uma coisa
um antagonismo a esse crescimento, mas hoje existe uma turbulência muito forte no mercado, o mercado está se entendendo, o mercado está tentando se encaixar. Eu acho até que o mercado de vinho, que é um pouco mais velho no Brasil, não sei se eu posso dizer que ele é um pouco mais velho, mas eu acho que ele já passou por esse ciclo. Eu converso com meus fornecedores de insumos, que vêm lá do Sul, e eles falam né, eles narram de terem visto esse ciclo aí com o vinho, essa dificuldade e tudo mais. Então, a gente está estável, graças a Deus, nesse momento. A gente está entendendo que, como o mercado e os consumidores ainda não se entenderam, esse crescimento, esse passo hoje pode ser mais arriscado e mais difícil de se decifrar do que você tentar se manter estável, pelo menos por um curto para médio prazo agora. Então, assim, existem vários planos, várias propostas, sim, mas o nosso maior plano, no momento, é continuar criando essas experiências singulares e manter esse padrão, não só de qualidade, mas esse padrão de realmente gerar essas experiências, para tentar entender para que lado que o mercado vai, aguardar um pouquinho o próprio mercado se entender, né? Porque também não adianta a gente querer entender uma coisa que ainda não se entendeu. Então, eu acho que o mercado está se entendendo hoje. Uhum. Então, acho que é isso, assim, esse momento é isso. A gente tem planos, sim, a gente tem muitas propostas, tem muitos planos já, inclusive, avançados, desenhados, mas, assim, nada ainda definido para agora, assim. Acho que a gente vai esperar um pouco, a gente vai continuar certificando que a gente está gerando essas experiências como a gente acredita que tem que ser, e na hora certa vai acabar acontecendo, de alguma maneira ou de outra. Mas você concorda com essa questão do tipo, às vezes a cervejaria não é possível que ela fique, vou ficar aqui quietinha do meu tamanho, porque existe a demanda. Como é que eu vou te... Eu não sei se eu consigo explicar, que é um pouco assim, você começa uma fábrica com, sei lá, vou chutar, 8 mil litros de produção. E aí você, poxa, isso é legal, se eu conseguir vender bonitinho aqui, se eu mantiver o preço tal, se o insumo não subir tanto, é um monte de si, você vê que é um monte de si. Sim. E aí em algum momento você fala assim, cara, eu preciso aumentar, porque eu preciso fazer mais cerveja, ou mais volume, baratear um pouco a produção. E isso é um dilema, né? Você acaba não conseguindo falar assim, eu programei isso aqui, eu vou ficar desse tamanho pra sempre. Você não pode, você tem que acabar... Sim. Tem um ditado entre os cervejeiros aqui, principalmente da região, que fala, a única certeza é o imprevisto. Então, assim, vai ter muito imprevisto muito e vem... Igual veio a greve dos caminhoneiros do nada, isso vai calejando a gente, né? Vai ensinando a gente a lidar com essas adversidades repentinas, inclusive, na maioria das vezes. Uhum. Então, assim, sempre tem uma coisinha ou outra aparecendo. Não adianta você falar, eu ajustei aqui a minha margem, porque aí o meu insumo é tanto e não sei o que, tudo mais. Vem e aparece uma coisa. Então, assim, tem que aprender a lidar com isso. Se você tem uma margem muito exprimida, você está muito sujeito a passar por isso, sabe? Uhum. Agora, o que eu acho que a Koala, hoje ela virou, eu falo isso, eu enxergo isso com as pessoas, ela virou muito similar quando a gente pega um restaurante, é um bistrô. Então, assim, você também vê vários bistrôs estáveis aí há anos, né? Uhum. No Rio, aqui em BH, em São Paulo, você vê vários bistrôs que estão estáveis, não cresceram, não tiveram uma segunda unidade. Então, isso também foi uma coisa que sempre me fascinou. Então, assim, por que não não é possível? Assim, possível desde que seja feito da forma certa, sabe? E aí eu volto mais uma vez. Então, assim, a gente cria experiências do início ao fim, a gente está buscando tocar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas. E cada vez que as pessoas vão lá, elas vão ser mudadas por uma coisa nova. Nova e não necessariamente moderna, mas uma coisa diferente do que elas conhecem. Sim. Ou um acréscimo ao que elas viveram lá. Então, a gente tem expandido muito essa coisa histórica da cerveja, porque é muito legal. E aí a gente começa até, quem já frequenta lá ou acompanha o nosso trabalho, começa até a fazer um paralelo com outras experiências que já tiveram lá, igual eu mencionei, começam a fazer um comparativo entre as coisas alemãs com as tchecas, por exemplo, só como um exemplo. Então, se você vai se propor a ser um bistrô, você tem que ser um bistrô. Tá. Não adianta você
falar, eu vou colocar cerveja de nível. Porque assim, você conversa com pessoas que mais tem. Não, você tinha que fazer uma cerveja assim, você tinha que fazer uma cerveja assim, você tinha que ter uma cerveja de linha. Todo mundo dá palpite, sabe? Mas ninguém tá ali atrás do volante. Aham. Pra saber como é que a estrada é. Sim. Isso as pessoas fazem na boa intenção, né? Porque realmente não há consciência da parte delas o quão complexo é essa estrada por trás do volante mesmo, igual eu falei. Mas então, assim, se você se propõe a ser um bistrô, você tem que ser. Então, é difícil, se você vacilar, você cai, muito fácil de você cair. Então, né, imagina um avião. O avião decolou, tá voando baixo. Qualquer vacilo, ele cai. Se ele tá alto, ele tem tempo de margem de manobra e tudo mais. Então, é mais ou menos isso. E o avião, quando ele tá subindo, né, é mais difícil dele cair. Só se der uma pane muito forte mesmo, subindo. Mas, então, assim, acho que essa coisa da ascensão da empresa, da indústria, tá relacionado com isso. É mais difícil você manter estável. Mas existem, sim, algumas maneiras. Bom, pelo menos... Estamos aí tentando, fácil não é, mas vamos ver. Perfeito. Você está falando, e eu estou ouvindo aqui a história de vocês e tal, eu estou desenhando na minha cabeça, me fala se eu estou desenhando errado, uma empresa familiar, né? Desde que você conta do seu bisavô, do seu avô, que agora você está tocando um negócio e tal. A gente já teve a experiência de ir aí, encontramos pessoas, inclusive da sua família, foi uma experiência muito legal e tal. A ideia, quando você pensa na estabilidade, é em manter esse núcleo familiar, ou você hoje, por exemplo, tem planos até de fusões, de expansão, de mudar mesmo o núcleo do negócio? Bom, isso é um processo que é muito delicado, né? Muito difícil de fazer, que se não for feito da forma certa, a chance de desmoronar o resto é muito grande. Sim. Mas assim, a gente tem sim planos, a gente tem propostas, a gente tem parceiros que a gente constrói essas simulações, essas ideias. Nós estamos constantemente trabalhando nisso, revendo isso de tempos em tempos e fazendo sempre um paralelo com o que está acontecendo no mercado, na economia interna e externa. Então, a gente tem sim, nós já tivemos diversas operações que fizeram sentido no momento, hoje não estão fazendo tão desativadas, mas podem voltar a qualquer momento, desde exportação para a Europa, Ásia, até produção, tivemos produção também fora do Brasil, nos Estados Unidos, muitos anos, terceirizado. Então, são coisas que elas vão e vêm à medida que elas estão fazendo sentido, e essas simulações a gente tem com alguns parceiros, que são pessoas que pensam igual a gente, não só na parte da cerveja, mas pensam igual a gente na calma, no não imediatismo, na essência, na experiência. E a gente mantém essas pessoas com essa conversa porque existe uma sintonia muito grande e a qualquer momento isso pode aflorar. Legal. Né? Quando for a hora certa, o jeito certo e tudo mais. Então, assim, enquanto isso, o que a gente pensa é manter essa essência acima de qualquer coisa, ser fiel à verdade da cerveja, da experiência, seja ela IPA, Lager, Sour de barril ou qualquer coisa, e sentindo aí o momento, sempre aberto para essas possibilidades, sempre aberto para novas ideias. Então não tem muito assim uma ideia fixa, não, a gente quer manter uma empresa familiar, a gente quer... Porque, na verdade, assim, é uma empresa familiar porque muita gente me ajuda, mas, na verdade, é uma empresa é uma banda de um homem só, né? Que sou eu que tô por trás ali da Koala. Uhum. Sem a ajuda de várias pessoas, principalmente familiares, eu não existiria, não tô dizendo isso, mas, assim, o que eu quero dizer é que não é definido, assim, é uma empresa familiar e é uma coisa fechada, sabe? Não tem isso. Uhum. Entendi, tá claro. Então, não tem nada muito definido, a gente vai navegando aí e tentando sempre fazer o melhor dentro desse conceito aí de criar experiências novas e ser fiel à cerveja, né? Muito bom. Vamos então para a nossa última pergunta para quem não é mecenas. Porque se você for mecenas, você ainda vai continuar ouvindo esse papo aqui. Então, se você não for mecenas, essa é a última mesmo, sinto muito. Vamos ajudar as outras cervejarias, cara? Conta pra gente erros e acertos que vocês vivenciaram, experienciaram nesses anos de cervejaria, né? A gente tá falando aí de 12 anos de história, a gente tá falando de viver muitos momentos do mercado, muitas decisões.
Conta aí erros e acertos para as pessoas aprenderem com os erros dos outros e celebrarem os acertos dos outros. Essa pergunta é difícil, porque tanto os erros quanto os acertos foram muitos. Mas, não, assim, é normal, né, nesse processo. Então, assim, a gente já passou por dificuldades, assim, de momentos, às vezes por erros internos, às vezes por condições externas, de ter que se reinventar mesmo, e aí vem a criatividade dentro da administração da empresa, somada ao produto, a criar novas experiências e tal. Então, assim, é difícil até lembrar quais foram os nossos maiores erros, mas se eu tivesse que apontar, talvez, assim, toda vez que a gente foi mais imediatista, às vezes por necessidade ou às vezes por, sei lá, uma tentativa de um approach um pouco diferente, às vezes, para poder facilitar um processo, alguma coisa assim, eu acho que foi um grande erro para a gente. Eu acho que trabalhar com indústria de cerveja, que é uma arte, né? É uma bebida que está aí muito antes da gente vir nesse mundo e provavelmente vai continuar muito depois da gente partir desse mundo. Ser imediatista é um erro muito grande. Então, eu apontaria que todas as vezes que a gente foi imediatista, a gente enfrentou uma dificuldade. E graças a Deus a gente conseguiu sair, né, delas, assim, todas as vezes, mas seria isso. E os acertos aí ter esse propósito muito claro. Não que você tenha que ter o mesmo propósito que o nosso, mas ser fiel ao propósito que você... E também não que você não possa mudar, adaptar, evoluir o seu conceito. Isso é um processo natural e orgânico, mas é diferente quando isso vai acontecendo, você vai enxergando e isso vai se formando, do que quando você força, às vezes, um imediatismo, uma redução de custo, alguma coisa, para poder simplesmente atender uma equação ali. Eu vi, inclusive, um vídeo, um meme, ontem, que é muito, muito engraçado, assim, que é o metrô vem chegando assim, e o metrô vem parando, aí ele vai e começa a empurrar o metrô assim e tal, e o metrô para, ele segura. Aí o metrô vai sair, ele começa a empurrar, e o metrô vai saindo assim, ele empurra. Ele não tá empurrando nem parando nada, né? Ele tá ali fingindo, fazendo uma cena, e aí embaixo tem escrito assim, né? Consultores e empresas, assim, né? Tipo, por quê? Porque é muito peculiar, né? Então conheça seu negócio, não vai ninguém melhor que você para poder falar isso. Cuidado com os consultores que não vivem isso na prática, cuidado com os coaches, os vendedores de vento, de ar aí, o cara que está aí falando, pregando, mas nunca colocou nenhum produto no mercado, nunca perseverou por mais de 5 anos com uma empresa, saiu justamente para montar. É diferente de um cara, né, que é bem sucedido e tal, vai prestar esse tipo de auxílio. Isso é real, isso aí é digno, é justo, honesto. Agora, cuidado com isso, porque esses caras são cheios de imediatismo, cheios de equações, cheios de sistemas aí que eles vêm na teoria, que nunca aplicaram isso na prática, e vêm da teoria de outros lugares do mundo, e no Brasil isso aqui precisa, às vezes, de um ajuste fino, mas que vai fazer toda a diferença. Então, acho que isso também é um erro, você ouvir demais. Tem que ouvir as pessoas, mas tem que saber adaptar para a sua realidade, que ninguém vai saber melhor que você que está ali atrás do volante tocando. Então, acho que é isso, né? Tem que clarificar, né? Exatamente. Tem que pegar a consultoria e dar uma clarificada, né? Ela tem que melhorar ali, tem que deixar mais limpinha. Exatamente. Busque consultores que já foram para o campo de batalha por um tempo ali, né? Senão não vale nada. A teoria, ela só é validada com a prática, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Porra. Meus amigos, sensacional, né? É muito bom. O vendedor de vento. Ó, eu estou vendendo aqui esse saco cheio de vento. Muito bom, muito bom, muito bom. Porque você vê os coaches aí vendendo várias teorias. E assim, na verdade, muitas das vezes o que eles falam, eu concordo, eu considero até como, não vou dizer certo a palavra, mas o cara tá falando sem propriedade porque ele não viveu. O cara começou a vender esse negócio aí de teoria, e ele vai falando, é diferente de um cara que já apanhou. Totalmente. Diferente de um cara que já apanhou tentando, né?
Então, assim, tomem cuidado. Hoje em dia tem muito disso. Você vai ter uma consultoria, mas o que você fez? Qual era a empresa que você tocou, tocava ou toca? Quais são os seus produtos? Deixa eu ver eles aqui. Então, assim, por exemplo, até aqui atrás que a gente está com a coisa do KSB Academy, que é um projeto novo que a gente começou, que é justamente para dar esse tipo de auxílio para as outras empresas, as outras cervejarias, os outros interessados, seja você um aficionado ou um profissional, mas a gente está sempre respaldado, nós estamos falando hoje de New England IPA, a gente está ensinando sobre isso. Lá no próprio site você tem um link que joga pro site da Koala que você compra uma New England IPA nossa e verifica você mesmo se você gostou ou não. Você não é obrigado a gostar, às vezes você também não vai gostar, mas a gente tem ali um produto real que é fruto do que eu tô falando. Eu não tô falando uma coisa assim que eu li num livro, ou que eu vi alguém falando, ou que eu acredito que seja verdade, e às vezes até é, mas eu tô só falando, né? Sim. Uhum. Então é isso, é cuidado com os vendedores de vento. Maravilhoso. Muito bom. Gente, fazer uma camiseta vendedor de vento. Quer vender vento? Pergunte-me como. Coach de vendedor de vento. Porra, caceta. Aí o mundo deu volta. Desenha um ventilador, assim, ó. Porra, muito bom, muito bom, muito bom. A gente queria encerrar esse programa do jeito que a gente gosta. Primeiro, agradecendo ao nosso convidado. Foi um prazer ter aqui. Porque o Gustavo, ele explica tudo com a calma, a tranquilidade. Não parece que ele tá há 12 anos no mercado cervejeiro. Que é a pessoa que tá há 12 anos no mercado cervejeiro tá careca, tá velha, tá aborrecida. Não, o cara lá, porra. Eu já tô careca. O tipão, bonezão aí, mó bilha azul. Porra, a barba feita, bonita. O cara tá aí, ó, vendendo tranquilidade, ainda tocando o segundo negócio. O cabelo desceu. É isso. Mas, enfim, então eu queria agradecer demais os ensinamentos que você trouxe aqui sobre a Koala, sobre o mercado. E, tipo, é meio uma coisa assim, não acredita em mim, não, né? Tipo, não acredita em mim, acredita naquilo que você sabe que vai dar certo pra sua empresa. Isso aí, bem isso. Então, é um pouco isso. Eu tenho umas questões assim, quando eu falo um negócio, eu falo, ó, funcionou pra mim assim, mas não acredita em mim, não. Vai fazer do teu jeito aí. É isso aí. Então, muito obrigada, Gustavo. Foi sensacional. Eu que agradeço aí a participação, a oportunidade. Foi ótimo. Sempre que quiserem, estamos aí abertos para bater. Principalmente esse tipo de papo aí, que é sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente faz. Muito bom. Estão convidados novamente, vocês e todo mundo que está assistindo, para passar na nossa fábrica, sexta-feira, bater um papo com a gente, tomar uma cerveja, né, molhar a palavra, igual a gente fala, e beber direto do tanque lá e sempre bater nesse papo bom que a gente gosta de bater aí. Perfeito. É muito legal mesmo. Muito obrigado, Gustavo. Cara, adorei. Papo super claro, super tranquilo. Muito obrigado mesmo pela sua manhã, pelo seu tempo. Valeu, obrigado. É isso, pessoal. A gente encerra o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Aqui de cara, o pai do Pedro, Maurício Kachuk. Será que eu tô aprendendo a falar o nome dele? Aprendeu! Otávio Augusto, Bárbara Soares, Cleiton Gonçalves e Gleicin Silveira, nosso querido amigo do Balcão 360. É isso, Leandro. E o que a gente fala no final do programa? Vamos ver se você lembra. Até semana que vem, algo assim, mais ou menos. É aí isso. Eu tenho que acertar uma vez ou outra. Uma vez ou outra você tem que acertar. É isso, meus amigos. Então, até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.